Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado. Caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salvem, calouros! Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do curso de fotografia forense, que na verdade, correto a se falar é fotografia técnica pericial. Nessa última aula nós iremos encerrar, fechar com chave de ouro os nossos conteúdos sobre a fotografia forense e, claro, sempre é um clássico, você já tá carequinha de saber. E se por algum motivo você não viu alguma das aulas anteriores, não prossiga com esta aula, não assista essa aula. Volte e veja a aula anterior ou as aulas anteriores, porque elas ainda estão gravadas e vão sair do ar, tá? Aprender fotografia é como fazer um bolo. Você precisa fazer a receita na ordem correta. Não dá para começar uma receita de bolo pela metade, eu sempre falo isso, tá bom? Então, volta e coloca os conteúdos em dia. Bom, na nossa maratona de aulas, nós falamos muita coisa sobre a fotografia.
a gente falou a história da fotografia, nós falamos da questão de que a fotografia ela é uma reação causada devido à exposição à luz, tá? A gente falou como que ela surgiu, como que foi essa descoberta, falamos um pouquinho dos tipos de câmera que tem, nós falamos também das objetivas, né? Que na verdade a maioria do tempo a gente estava falando sobre as objetivas das câmeras. Se você não sabe o que é uma objetiva, volte e assista às aulas anteriores. E agora nós iremos entrar mais na parte prática, tá? Embora seja teórico, mas a gente vai falar mais de um contexto prático, falando da questão mesmo de posições, né, das fotografias, a questão do próprio ISO, que foi um assunto que eu abordei na aula passada também, eu falei do obturador, teve bastante coisa, né, da nitidez, da questão da própria objetiva propriamente dita, né, a abertura do diafragma, então tem várias coisas aí que a gente falou que são importantes de vocês saberem, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Basicamente, para você conseguir tirar uma boa fotografia, você precisa controlar três coisas principais, tá? Primeiro, o tamanho da abertura onde a luz entra, que é o diafragma, que nós já falamos. Quanto tempo essa luz vai ficar entrando, que aí nós estamos falando do obturador, falamos isso na aula passada também. E o terceiro ponto que a gente também falou na aula passada, que é o quão sensível é o sensor da câmera a essa luz, que a gente chama isso de ISO, beleza? Então, só ressaltando mais uma vez, quando você pensa em diafragma, você lembra da pupila do seu olho, tá? Então, os números menores, quando a gente fala de diafragma, por exemplo, o f1.4, são como se fosse uma pupila aberta, né? Aliás, é como se fosse uma pupila aberta que deixa entrar muita luz. Números maiores, que a gente também falou isso na nossa segunda aula, se eu não me engano, né? Que nós temos aí, por exemplo, o f32, são como uma pupila bem pequena que deixa entrar só um pouquinho de luz. O obturador é como se você fosse piscar, tá? Então, o obturador é como piscar. Se você piscar rápido, tipo, bem rápido mesmo, você congela tudo que está se movendo, tá? Se você piscar devagar, as coisas em movimento, elas vão ficar borradas, como se você tivesse se mexido enquanto você estava piscando, tá? O ISO é como a sensibilidade dos seus olhos no escuro. Um número baixo, tipo o ISO 50, que nós também falamos na segunda aula, é como ter os olhos que não enxergam tão bem no escuro. Então você precisa de mais luz. Já um número alto, né, tipo ISO, sei lá, 25.600, é como ter olhos de gato. Você consegue enxergar em lugares mais escuros. Só que isso pode deixar a foto com aquele aspecto granulado, né? Que a gente já falou na aula passada também, que a gente chama de ruído. Nossa, Rodrigo, mas ruído não é uma coisa sonora? Pois é, mas esse efeito granulado se chama ruído na câmera, tá? Então, quando a gente junta esses três elementos, a gente faz um equilíbrio para ter uma foto perfeita. Por exemplo, num dia nublado, né? Ou você vai tirar uma foto num aniversário à noite, tá? Se você abre mais o diafragma, talvez você precise piscar mais rápido, ou seja, ter um obturador mais veloz. E aí você não vai precisar dos olhos de gato, que é a ISO mais baixa, tá? Ou se você tá no escuro, talvez
se você abrir bem a pupila, ou seja, aumentar o tamanho do diafragma, né, o diafragma ficar grande, e você piscar devagar, deixar o obturador lento, aí você pode contar com o ISO alto, que é como se fosse os olhos de gato, para não perder a foto da festa, tá? Então eu quero aproveitar que essas informações estão frescas na cabeça de vocês, e tá aparecendo aí no slide, né, a relação dessas três coisas, tá? Então, vocês estão conseguindo enxergar, né? A gente tem os três elementos aí. F 1,4, 1/1000, ISO 50. Tem uma foto bonitinha, tá? Tem uma foto bastante nítida. E aí, lógico, nós temos a comparação da foto de cima e da foto de baixo. Você vai ver que tem ali os quadradinhos de cima e os quadradinhos de baixo. Então, uma situação é a exposição da luz, outra coisa é você querendo focar numa imagem que está mais longe, tá? Então aí a gente tem várias combinações, né? O F4, por exemplo, 1/125, ISO 400 e assim sucessivamente. Então aí é para ajudar a configurar a máquina, perfeito? Então vamos lá. Bom, calouros, eu vou trazer para vocês agora, nós já falamos de bastante coisa, algumas questões de concurso, tá? Que eu acho que vale bastante a pena a gente discutir aqui, tá? Depois dessas questões de concurso que eu vou trazer para vocês, aí a gente vai retomar o conteúdo para finalizar o curso de vez, beleza? Tranquilo? Show! Então vamos lá, calouros. Vamos começar. Essas questões de concurso do concurso de perícia técnica, tá? Da parte de fotografia. Então, fotografia técnica pericial, né? E são questões que caem, né? A maioria das coisas que eu falei no curso aqui, tá? Vamos começar com essa questão da VUNESP, do concurso para fotógrafo aí da Polícia Científica lá de 2015, tá? Então a questão é a seguinte: em fotografia define-se diafragma como a área. Então é uma pergunta, né? Na fotografia se define diafragma como a área. Aí nós temos as opções. Letra A é a área da abertura pela qual a luz atravessa a objetiva e expõe o sensor nas câmeras digitais ou o fotograma nas câmeras fotoquímicas. Beleza? Letra B. Define-se como diafragma a área que a área de abertura, aliás, a área do sensor, que é a letra B, né, nas câmeras digitais, ou do fotograma nas câmeras fotoquímicas, que recebe a luz que atravessa a objetiva para formar a imagem. Letra C, do sensor ou do fotograma que recebe a informação luminosa independentemente da distância focal da objetiva. Quanto maior o valor numérico do diafragma, menor a área do sensor ou do fotograma e vice-versa. Letra D, calma que eu vou explicar todas as questões para vocês, tá? Todas as opções. Letra D, do primeiro elemento óptico de uma objetiva, independentemente de sua distância focal. E letra E, da abertura pela qual a luz é desviada para a formação da imagem no visor, aí eles colocam aí o termo, né, viewfinder, ou no LCD, Liquid Crystal Display, que se obstrui no momento do registro da imagem no sensor. Parece uma questão de concurso complicada, mas não é, tá? Olha só, a gente consegue ir por eliminatória aqui, tá? As perguntas, elas são, se você pegar e analisar de fato, você vai ver que tem algumas partes que são construídas
para causar confusão na nossa cabeça, tá? No caso dessa questão aí, da VUNESP, a letra correta é a letra A, é a opção A, tá? Por quê? Porque o diafragma, ele é como uma janela dentro da lente da câmera que controla quanta luz entra. Quando você abre essa janela, ou seja, você usa uma abertura maior do diafragma, com o número F mais baixo, mais luz entra. E quando você fecha essa janela, ou seja, você usa uma abertura menor do diafragma, com um número F menor, maior, eu já expliquei isso na aula passada, o que são os Fs, tá? Então, menos luz entra. Então é igual o abrir e fechar de cortinas de uma sala, tá? Quando a cortina está aberta, entra mais luz e você vê mais claramente. Quando está fechada, entra menos luz e fica mais escuro. Na câmera, essa luz que passa pelo diafragma, ela vai até o sensor nas câmeras digitais ou ao filme das câmeras fotoquímicas, tá? Criando assim a imagem. Por que as outras questões estão incorretas? Por que é só a letra A que está certa? As outras questões elas estão erradas porque elas confundem as funções de outras partes da câmera, como o sensor e a objetiva, né, com a função do diafragma. O diafragma não é o sensor ou o filme, que é o caso da opção B. Não tem a ver com a área que recebe a luz no sensor do filme, que é a opção C. Não é o primeiro elemento óptico da objetiva, que é a opção D. E ele também não é a parte que desvia a luz para o visor, que é a opção E. Então, ele é especificamente a parte que controla a quantidade de luz que atravessa a objetiva. Então, só o fato de você saber o funcionamento de uma câmera já te ajudaria a responder corretamente essa questão. Você ia bater o olho e ia falar. Diafragma, você já sabe que é a letra A, é a abertura pela qual a luz atravessa a objetiva é a lente, e expõe o sensor das câmeras digitais ou fotograma nas câmeras fotoquímicas, tá? Todo o resto está errado. Então é bastante simples. O que é diafragma? O que se define como diafragma? Você já conseguiria. Você pode até não saber exatamente qual é a questão certa, mas você saberia quais são as erradas. Então você vai por eliminatória. Tá vendo? Então, só de você entender como funciona uma câmera, você já conseguiria ter a resposta certa para essa pergunta, tá? Vamos pegar aqui uma outra questão de concurso, também lá de 2015. Olha só, essa daqui é bem tranquila de responder. Qual a função do diafragma na ação de captar uma imagem? Aí nós temos aí a letra A. Controlar a quantidade de descarga elétrica produzida pelos fotossensores no CDD, no CCD, tá? Letra B, controlar a quantidade de luz e a profundidade de campo da fotografia. C, controlar a quantidade de raios luminosos que chegam ao CMOS. Letra D, controlar a sensibilidade da luz antes de atingir o plano focal. E aí, controlar o registro de ruídos que chegam na imagem. Vocês já sabem que ruídos é a granulação, né? Quando a imagem fica toda pixelada, fica cheia de pontinho, tá? Vamos entender agora qual é a resposta correta aqui, o porquê, tá? Bom, em primeiro lugar, a resposta correta aqui é a letra B. Por quê?
Porque o diafragma que fica na lente da câmera, ele tem duas funções principais na captura de uma imagem. Qual que é a função? As funções. Primeiro, controlar a quantidade de luz que entra na câmera e ajustar a profundidade de campo da fotografia, tá? Lembra que eu falei? Pensa no diafragma como se fosse as pupilas dos nossos olhos. Eu sempre vou dar esse exemplo. Quando está muito claro, o que a nossa pupila faz? Ela diminui de tamanho para deixar entrar menos luz e proteger a nossa retina. Quando a gente está no escuro, o que a pupila faz? Ela aumenta de tamanho, ela dilata para permitir que mais luz entre e a gente possa enxergar melhor. Da mesma forma, o diafragma se ajusta para permitir mais luz, tá? Ou menos luz, beleza? Então, se for mais luz, vai ter uma abertura maior e um número F menor, tá? Então é sempre assim. Quando a gente fala de profundidade de campo, a profundidade de campo ela se refere a quanto do plano de fundo e do primeiro plano estão em foco junto com a o sujeito principal da imagem, tá? A gente já viu isso na aula passada também. Quando a gente tem uma abertura maior, a profundidade de campo ela é mais rasa, fazendo com que o fundo da imagem fique mais desfocado, né? Destacando a pessoa ali da foto, tá? Já quando tem uma abertura menor, a profundidade de campo ela é maior. Isso faz com que a gente pegue mais o cenário, né? Que o cenário esteja em foco. Nós falamos isso na nossa segunda aula, beleza? Então, as outras opções aí dessa questão, elas não descrevem a função principal do diafragma, tá? A opção A, ela menciona a descarga elétrica. Descarga elétrica está relacionada à captura da imagem pelo sensor. O sensor faz uma descarguinha elétrica lá, tá? Não tem nada a ver com o diafragma. Então, letra A está errada. A opção C. A opção C ela está mais ou menos correta quando ela menciona sobre a luz, só que ela é específica demais quando ela fala do CMOS. E ela não abrange, ela não fala da profundidade de campo. Por isso que ela está errada. Então aqui é uma pegadinha, tá? A opção D, ela fala sobre o controle de sensibilidade à luz. E o controle de sensibilidade à luz, na verdade, ele é uma função do ISO. Não é uma função do diafragma. Por isso que está errado. Já a opção E, ela está errada porque o diafragma não controla ruídos na imagem. O ruído, ele é uma questão de sensibilidade do sensor ISO. Tem a ver com condições de iluminação. Então, nessa questão de concurso aqui, você conseguiria eliminar todas as outras questões, tá? Talvez, se você fosse por eliminatória, né, o que é mais absurdo aqui, o que mais está errado? Sobraria só a opção C e a opção B, que é a correta, tá? Então você teria que escolher entre as duas, se tivesse muito difícil, mas não está difícil, tá? Mais uma vez, é uma questão de concurso que exige só que você saiba como a câmera funciona. É tranquilo, tá? Então, qualquer pessoa que tenha estudado um pouquinho, né, sobre câmera fotográfica teria passado, teria conseguido acertar. Temos uma outra questão aqui, tá? Também aí de 2015. Essa questão fala o seguinte: com uma velocidade de obturador de 1/60, um diafragma f2.8, eu já expliquei o que são os Fs, tá? E um ISO 100, também já falei de ISO, mostrei a diferença de um ISO alto e um ISO baixo. Então, reformulando aqui, ó, recapitulando, aliás.
com uma velocidade de obturador de 1/60, um diafragma f2.8 e um ISO 100, a imagem que gerou dessa combinação, ela ficou super exposta em 2 pontos do diafragma. Que combinação de velocidade do obturador versus o diafragma a gente tem que usar para conseguir uma imagem com a exposição correta? Aí ele dá várias opções aqui. A velocidade do obturador tem que ser 1/60 e diafragma f8. Letra B, velocidade de obturador 1/125 e diafragma f4. Letra C, velocidade do obturador 1/125 e diafragma f2.8. Letra D, velocidade do obturador 1/250 e diafragma f5.6. E letra E, velocidade do obturador 1/500 e diafragma f2.8. Por que eu estou falando rápido? Porque eu vou explicar a questão, né? Eu não vou ficar dando voltas aqui, eu já tenho que ir direto ao ponto. Rodrigo, eu não entendi que coisa é essa dos 1/60, 1/125, 1/500. O que é isso? Eu já expliquei nas aulas passadas também. Os números que vocês estão vendo aí, eles se referem à velocidade do obturador de uma câmera, tá? Então, 1/60, 1/125, 1/250. Então, eles determinam por quanto tempo o obturador fica aberto para permitir que a luz entre e atinja o sensor da câmera ou o filme, tá? Então essa velocidade ela é medida em segundos ou frações de segundos. O que é uma fração de segundo? A gente pega 1 segundo e a gente divide em 10, por exemplo, tá? Dá para dividir 1 segundo em 10? Dá. Nossa, Rodrigo, uma câmera consegue tirar várias fotos em um único segundo? Consegue. Consegue sim, tá? Ela consegue tirar até milésimo de segundo. Perfeito? Então, vamos entender aqui. O que é 1/60? 1/60 significa que o obturador fica aberto por 1/60 de segundo. Então, você pega 1 segundo e você divide por 60. Nossa, Rodrigo, que coisa complicada. Pois é muito rápido, tá? 1/125 quer dizer que o obturador está aberto por 1/125 de segundo. No 1/250, aqui o obturador ele está aberto por 1/250 de segundo. Então, quanto maior o denominador da fração, mais rápida é a velocidade do obturador, tá? Uma velocidade rápida, como por exemplo 1/500, é muito útil para congelar a ação, principalmente quando a gente vai fotografar objetos em movimento, né? Tem um carro passando lá, o carro está a 200 quilômetros por hora. Então, você vai meio que congelar a imagem. A imagem não vai ficar borrada, tá? Você vai conseguir ter uma boa resolução. Já uma velocidade lenta, né, como 1/30, pode ser usada para criar um efeito de borrão para mostrar o movimento. Inclusive, eu vou pedir para o nosso design aí colocar uma foto em que tem o rastro, né? Fica aquele rastro, você consegue ver aquele borrão. Quer dizer que teve ali uma velocidade lenta, tá? Ou quando tem pouca luz também, e você precisa de mais tempo para capturar aquela luz para fazer a foto, tá? Por isso que tem fotos de longa exposição. Fotos de longa exposição são usadas mais para capturar o espaço, né? As estrelas, por quê? Ela fica capturando aquela luz bem lentamente, e aí ela cria aquele efeito de risco, né? Eu vou pedir para o nosso designer colocar aí também
uma foto de longa exposição do céu, fica um rastro, parece um monte de linhazinha de luz, tá? Quer dizer que foi bem lento, tá capturando a luz de forma bem lenta, tá? Então, essa parte das velocidades, elas são o que a gente chama de triângulo da exposição. Na fotografia, que inclui a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO, tudo elas juntas, né? Todos esses ajustes trabalham juntos para determinar a quantidade de luz que atinge o sensor. E isso afeta a exposição final da imagem, tá? Tranquilo? Voltando à questão aqui, para explicar por que a resposta correta é a B, então dessa questão aí a resposta certa é a B, tá? Velocidade do obturador de 1/125 e diafragma F4. Por que que é a letra B? Então a gente precisa entender como a velocidade do obturador e a abertura do diafragma afetam a exposição de imagem, tá? Uma imagem super exposta, que é a proposta dessa pergunta, uma imagem super exposta em 2 pontos de diafragma, o que que significa? Significa que ela estourou, tá? Sabe quando a imagem, aquela luz estoura? Exatamente, ficou lá aqueles pontos de luz. Então, essa foto ela ficou muito clara. Então houve muita entrada de luz, houve uma entrada de luz em excesso durante o momento que a pessoa tirou a fotografia. Então, cada ponto de diafragma que a gente ajusta equivale a uma duplicação ou divisão por 2 da quantidade de luz que atinge o sensor. Eu também falei isso na aula passada. Então, nesse caso aí apresentado, a configuração original ela foi de 1/60 segundos para a velocidade do obturador e f2.8 para a abertura do diafragma. Então, para corrigir uma superexposição desses 2 pontos, o que que a gente precisa fazer? Reduzir a quantidade de luz pela metade, 2 vezes, tá? Então, o que que você faz? Quando você vai tirar uma foto e estoura aquela luz, você dá uma diminuída no brilho, tá? Então, a gente pode fazer isso de 2 maneiras. A gente fecha o diafragma ou aumenta a velocidade do obturador. Só que fechar o diafragma de f2.8 para f4 reduz a luz pela metade, equivale a 1 ponto. E aumentar a velocidade do obturador de 1/60 para 1/125 também reduz a luz pela metade, que é mais 1 ponto. Então, juntos, essas 2 configurações iriam reduzir a exposição nos 2 pontos, tá? Então, a letra B, que é a velocidade do obturador em 1/125 e diafragma F4, ela é a combinação mais adequada para corrigir essa exposição, né? Até porque a gente não quer alterar o ISO, tá? O ISO permanece lá em 100, beleza? Tem uma outra questão aqui que é legal da gente falar também, que já é uma questão sobre profundidade de campo, tá? Então vamos a questão aqui fala o seguinte: vamos considerar, sobre profundidade de campo, vamos considerar que o fotógrafo tem um objeto a 8 metros de distância e que está com o diafragma da objetiva na posição F4. Aí vem a pergunta: que objetiva vai dar como resultado uma fotografia com a menor profundidade de campo? Essa não está difícil. A questão anterior que eu trabalhei com vocês estava difícil. Essa não está difícil. Olha só. Aí vem as opções, né? Da
do diafragma e da objetiva. A objetiva tem que ser de 28 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros, 70 ou 400. Vamos explicar isso aqui. Imagine que você está tirando uma foto e você quer que apenas o seu amigo fique nítido. Você vai tirar a foto lá do seu colega, você quer que só apareça ele ali no meio e que todo o fundo fique desfocado, criando um efeito que vai fazer ele se destacar. A profundidade de campo é essa área da foto que vai ficar nítida, que você vai conseguir enxergar. Se a profundidade de campo for rasa ou baixa, só o seu amigo vai estar nítido e o fundo vai ficar todo desfocado. Se ela for profunda, tanto o seu amigo quanto o fundo vão parecer nítidos, tá? Agora, essa nitidez ou desfoque, ela é controlada por umas coisinhas lá na sua câmera que eu já falei também nas aulas passadas. Uma delas é o tal diafragma, que a gente está batendo nele aqui desde o começo, né? Que é a janelinha que abre e fecha para deixar mais ou menos luz entrar. Se a janelinha estiver bem aberta, isso é o tal do F4, por exemplo, ela deixa entrar um montão de luz e faz com que a profundidade de campo fique baixa, ou seja, só um pedacinho da foto fica nítido. A outra coisa que manda nessa história de profundidade de campo é o tamanho do olho da câmera, tá? Que a gente chama de distância focal e a gente mede ela em milímetros, tá? Então, um olho, entre aspas, bem grande, como um de 400 milímetros, ele é como se fosse um telescópio. Ele vê bem longe e ele faz tudo que não é foco, que não é o foco para a foto ficar desfocada, tá? Então, se a gente juntar a janelinha bem aberta, que é o F4, com um olho de telescópio, vamos dizer assim, de 400 milímetros, a gente consegue que só o nosso amigo fique nítido na foto. E todo o resto vai ficar bem desfocado, dando aquele efeito legal que vai destacar só ele, tá? Então, nessa pergunta de concurso, quando eles falam que querem a menor profundidade de campo com a janelinha F4, a gente sabe que o olho de telescópio, entre aspas, de 400 milímetros, vai dar o melhor resultado para isso. É por isso que a letra E é a correta, 400 milímetros, tá? Então, daria também para ir por eliminatória aqui nessa questão de concurso, tá? Mas já é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Subiram um pouco a régua aí da dificuldade. Então, olha só, se em apenas 4 aulas vocês já aprenderam um monte de coisa comigo, claro, tem coisa que não adianta eu explicar uma vez. Eu teria que explicar várias vezes, de maneiras diferentes, para entrar na cabeça de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês já gravaram muita coisa na cabeça. Então, se você fosse se preparar para um concurso público, tá? De fotógrafo forense, para trabalhar com fotografia pericial na polícia científica, se você passar 6 meses focando em estudar isso aqui que eu estou ensinando, eu duvido que você não passa no concurso. Eu duvido. Porque se em 4 aulas, em 4 aulinhas rápidas, né, vocês já aprenderam tudo isso, vocês imaginem em 6 meses, tá? Não teria segredo. Então, o que faz você passar ou não no concurso? Insistência. Precisa insistir, tá? Bom,
Vamos mudar um pouco de foco agora, calouros. Vamos falar de um estudo de caso, né? Vamos tentar colocar isso mais numa prática, numa teoria só que prática, tá? Vamos imaginar juntos aqui, eu e vocês, um cenário onde um acidente de carro aconteceu, tá? E você é o fotógrafo forense que está responsável por bater essas fotos, por capturar todas as evidências do local. Aqui vai estar o que você precisa fazer passo a passo para garantir que todas as informações visuais sejam coletadas corretamente. Primeira coisa, perspectiva do motorista. Quando você tem esse tipo de situação, você tem que tirar fotos da estrada da mesma forma que o motorista via antes do acidente, tá? Então você vai ter que fotografar subidas, fotografar descidas, trechos retos, curvas, tá? Essas imagens, esses registros ajudam a entender o ponto de vista do motorista e as condições da estrada. Aí você vai pegar o contrafluxo, você vai tirar fotos do contrafluxo, tá? Você coletando fotos do ponto de vista oposto, mostrando o que o motorista via no retrovisor ou o que vinha em direção a ele, tá? Uma outra coisa bastante importante também, registrar a sinalização, tá? Como faixa de trânsito, né? Placas de trânsito, que aí a gente tem sinalização horizontal, que é as faixas de trânsito, e a sinalização vertical, que é as placas de trânsito. Tem que tirar essas fotos, tem que coletar, tá? Inclusive, onde essa sinalização estava antes e depois do ponto de impacto. Também é importante você fotografar as condições da pista, tá? Você vai verificar e vai fotografar qualquer característica da pista que possa ter contribuído para o acidente, como buracos, areia, óleo, se a pista estava molhada, se tinha alguma mureta de proteção, tá? Sarjeta. E uma outra coisa bastante importante é você também analisar a fauna local. Se tiver a possibilidade, claro, né, de animais atravessando aquela estrada, naquele trecho, é bom você registrar isso também, tá? E claro que a gente não pode deixar de falar dos vestígios. Você tem que capturar as marcas deixadas por esse acidente, tá? O que são vestígios? Frenagem. Então você vai fotografar as marcas de frenagem no asfalto, né? Inclusive a forma e o comprimento delas. Porque às vezes o carro ele derrapou, né? Você consegue ver pelo padrão ali das faixas, tá? Vegetação, então barreiras também. Se o veículo saiu da pista, danificou a vegetação, bateu numa árvore ou bateu em alguma barreira, que é o caso do guarda-rail, né? Você vai ter que tirar fotos disso. Também é importante registrar vidros do carro que quebraram, né? Você vai fotografar como eles ficaram depois do acidente para entender a dinâmica do impacto, beleza? Uma outra coisa bastante importante é fotografar os veículos envolvidos. Então você vai documentar como os veículos ficaram após o acidente, né? Que isso é a posição final. Isso ajuda a reconstruir os eventos que levaram ao impacto. Você também tem que tirar fotos do velocímetro e do odômetro. Às vezes, num caso de acidente, o velocímetro ele trava. E aí, isso pode indicar a velocidade que o carro estava e quantos quilômetros tinha rodado, tá? Também sobre os pneus. Você vai ter que documentar o estado dos pneus que estavam em uso, vai procurar por desgastes que poderiam ter afetado a direção do veículo e também os danos, né? Danos gerais, danos visíveis ali no veículo. Tudo isso vai
ajudar a entender a força do impacto e o ângulo da colisão, tá? Então, em todos esses passos, a sua habilidade como fotógrafo forense não é só registrar, que é óbvio, mas também é perceber e registrar detalhes que poderiam ser facilmente ignorados, né? Mas que são importantes para a investigação. Então, cada imagem que você captura é uma peça do quebra-cabeça que ajuda a reconstruir a história do acidente. E aí você vai, né, contribuir aí para o desenrolar, vamos dizer assim, da investigação. Perfeito? Tranquilos? Então é isso, calouros. Agora a gente vai falar sobre perspectiva, tá? O que é exatamente a perspectiva? Perspectiva é como se fosse a mágica da fotografia que transforma o mundo 3D, que o nosso mundo é um mundo 3D, né? Você consegue ver tudo, né? Profundidade, tamanho, enfim. E aí, quando você fotografa alguma coisa, você traz aquela fotografia para uma imagem plana, que a gente chama de 2D, ou seja, é duas dimensões, tá? E você cria uma ilusão de profundidade que faz com que a gente se sinta como se pudesse entrar na cena do crime, tá? Então, imagine, ou do delito, enfim, ou da ocorrência. Imagine que você está tirando foto de uma rua bastante longa e reta. As linhas dos prédios e do asfalto, que a gente sabe que elas são paralelas, elas parecem que vão para o infinito, tá? Isso é a perspectiva linear em ação. Quando você olha para essa foto, o seu cérebro ele interpreta os objetos menores, os objetos mais distantes, como se eles realmente estivessem longe, tá? Mesmo que eles estejam todos no mesmo pedaço de papel ou na tela, né? Você consegue ver. Isso é um truque visual que dá vida às imagens. Então, eu vou falar para vocês aqui de alguns conceitos para vocês entenderem melhor a perspectiva na fotografia, tá? Nós temos aí a visão monocular. É como se você estivesse olhando com um olho só. Então, isso ajuda a simplificar a forma como a gente percebe a profundidade, tá? Porque ela elimina aquela complexidade da visão binocular. Visão binocular é o que a gente tem, né? Nós estamos enxergando usando os dois olhos, tá? Isso também ajuda a gente a julgar distâncias. Tem a questão de imobilidade. Para que a perspectiva funcione bacana, que ela funcione bem, tanto quem tira a foto quanto o objeto fotografado, eles devem estar bem paradinhos, bem quietinhos, tá? Movimento na fotografia pode complicar como a gente interpreta a profundidade e a distância, tá? Então você sempre vai tentar fazer um registro lá com aquele objeto parado. Claro, né? Dá para tirar uma foto ali estática de um objeto que está muito rápido, dá, mas aí tem que fazer aquela porrada de configuração que eu falei para vocês agora há pouco, né? Tem que mexer num monte de coisa, tá? Diafragma, abertura, enfim. É bom a gente falar de centralidade do ponto focal também. O que é centralidade do ponto focal? É o ponto onde todas as linhas da perspectiva apontam. Em muitas fotos, esse ponto ele é colocado no meio para criar uma sensação de profundidade forte e direcionar o olhar de quem tá vendo aquela foto, tá? Que é o olhar do espectador. E aí nós temos o plano de representação perpendicular. Então, imagine que há uma linha reta saindo do seu olho e batendo na cena que você está fotografando.
O plano onde a imagem é formada, seja uma tela de uma câmera, um pedaço de papel, ele deve estar bem retinho em relação a essa linha imaginária, tá? Então isso garante que a perspectiva pareça natural e correta, tá? E aí tem a questão da posição lateral do fotógrafo também. Quando o fotógrafo ele muda a sua posição vertical, ou seja, ele se move para cima ou para baixo em relação a um objeto que ele está fotografando, você quer fotografar uma cadeira. Se você estiver fotografando de cima para baixo, isso vai alterar muito a maneira como esse objeto aparece na foto, tá? Isso é, é muito nítido quando a gente sobe num lugar alto, né? Então, sei lá, você tira uma foto de cima de um prédio. Então, imagine que você está tirando uma foto de um cubo que foi colocado no chão. Se você se abaixar e colocar a câmera bem perto do nível do chão, você não vai conseguir ver a parte de cima desse cubo, certo? Certo? É como se você estivesse olhando diretamente para as faces laterais dele. É como se a parte de cima desse cubo tivesse escondida. É como se ela não existisse. Agora, se você começa a se levantar, mantendo a câmera apontada para esse cubo, para esse objeto, uma coisa interessante acontece. À medida que você sobe, a parte de cima do cubo começa a se revelar aos poucos. Uau! Que óbvio, né, que eu estou falando. Mas no começo você vê só uma lasquinha da superfície superior. Quanto mais alto você vai, né, mais essa superfície vai se mostrando. Até que, se você subir o suficiente, a visão de cima do cubo vai ser total. Então, a posição vertical do fotógrafo, ela está diretamente ligada à altura da linha do horizonte na foto, tá? Basicamente, a linha do horizonte é o ponto de vista do fotógrafo em relação ao objeto. Se o fotógrafo tiver no mesmo nível que o objeto, a linha do horizonte ela vai coincidir com a parte superior do objeto. Mas se o fotógrafo ele for um pouquinho mais para cima, essa linha levanta, essa linha se eleva, permitindo que a parte superior do objeto seja vista. Então, quando você estiver fotografando, mudar a sua altura em relação ao objeto que você está fotografando pode ser uma coisa muito transformadora. É uma ferramenta poderosa para criar perspectivas diferentes, né, nas suas fotos. Então, às vezes, você faz um ajustezinho pequeno, né, na posição e você pode revelar detalhes que não eram visíveis antes, né? Você vai tirar a foto de um veículo batido. Qual que é a primeira coisa que um fotógrafo amador faria? Iria tirar foto da lateral do carro, dos pneus, mas ele não ia tirar foto da parte de cima do carro. É uma perspectiva necessária. Você não sabe se houve algum problema, se caiu uma pedra de um morro em cima do carro, tá? Não dá para saber se você não fotografar, se você não buscar essa informação, tá? Então isso é um lembrete de que na fotografia você precisa olhar as coisas de ângulos diferentes para capturar a imagem perfeita. Beleza? Tranquilos até aqui? Acho que sim, né? Calouros, nós chegamos ao final. Chegamos ao final, nossa última aula do curso de fotografia forense, fotografia técnica pericial. Para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua dedicação, muito obrigado pelo seu foco. Eu sei que todo mundo que vem para a aula deixa alguma coisa de lado para estar estudando e eu valorizo muito a sua decisão. E isso me incentiva também a
continuar desenvolvendo esse trabalho. E lógico, né? Se você chegou até aqui, já não esquece de postar um stories lá no Instagram, me marca no @ciências mortuárias, posta um stories lá, marca o professor. De coração, você vai estar ajudando muito o professor a continuar disseminando esse trabalho. E aquele último recado muito importante sobre o certificado, né? Os certificados já estão disponíveis para retirada. Então, o nosso prazo para certificação está chegando ao fim, né? Essa é as últimas, estamos aí nas últimas horas para sua aquisição. Então, não perca tempo, adquira o seu certificado de 20 horas do curso de fotografia técnica pericial. Vai ser muito relevante para você. Tenho certeza que você aprendeu muitas coisas aqui comigo. É um valor bastante acessível e vai contribuir também para o seu currículo, independente de qualquer coisa. Quando você adquire uma certificação e você realmente faz o curso, você realmente estuda, isso quer dizer que você está em movimento. Você está cada vez mais recheando o seu currículo, né? E você vai colher esses frutos, eu tenho certeza. Então, não perca tempo, faça a aquisição da tua certificação, exceto se você for um assinante Necroflix. Se você for um assinante, não se preocupe, o certificado já está disponível para você na área de membros, para você fazer a retirada dele, beleza? Calouros, é isso. Eu encontro vocês no próximo curso. Forte abraço e até mais.